Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que beleza, que maravilha, que bênção de Deus podermos estar aqui juntinhos, conectados em mais um dia do nosso campus online. Podemos celebrar juntos aqui, podemos ser ministrados pela palavra. Sabe, minha oração, meu desejo é que tudo que vai ser ministrado aqui, louvor, palavra, oração, ele possa alcançar você onde quer que você esteja conectado agora, na sua casa, no seu trabalho, sabe, na sua escola, se você estiver em estrada, em viagem, no hospital, eu não sei onde você está agora, mas o fato é que o poder de Deus, ele nos nivela e ele vai muito além de condições geográficas, ele nos alcança onde quer que estejamos. Que você seja ministrado agora por esse louvor, que você possa adorar o teu Deus através dessas canções aqui e que a presença de Deus seja real onde quer que você esteja. Vamos adorar Jesus? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar. Cante comigo. Que no deserto tu estás cuidando. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações.
esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Te adorar, Senhor, é o meu maior prazer. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Te adorar, Senhor, é o meu maior prazer, Jesus. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Cante comigo. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer.
quero convidar você a se juntar a nós agora na nossa adoração com os nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus em Atos, ela diz que é mais alegre aquele que dá, existe mais alegria, né, em dar do que receber. Por quê, gente? Porque aquele que dá, aquele que entrega, significa que ele foi duplamente abençoado pelo Senhor, porque ele tem para ele e tem para compartilhar com quem precisa. Então, se encha de gratidão nessa hora, nessa noite aqui conosco, e você possa estar entregando a sua oferta, o seu dízimo. Quantas coisas essa igreja tem produzido por conta da fidelidade do teu coração, do coração do seu povo, né? Nós estamos trabalhando com o Pré-Veste Social, nós temos um projeto de alfabetização de adultos, o Mais Que Letras, nós temos ajudado a quem tem necessidade, como por exemplo, as chuvas que teve recentemente no sul. Nós temos podido ajudar com pessoas que necessitam de cestas básicas, com atendimento médico na nossa clínica. Tudo isso é resultado de um coração generoso como o seu. E que não pare, que você não se permita ser paralisado nesse processo de entregar, porque isso traz alegria ao coração do ofertante. Então você pode estar ofertando agora, está aparecendo aí na sua tela os dados bancários, você abre o app do seu banco, você tem que abrir o app e aí você aponta aí a sua câmera para esse QR Code e você pode estar ofertando com alegria. Vamos ofertar? Eu queria conversar com você, bater esse papo com você aqui, compartilhar uma porção da palavra a respeito da perfeita oração. Você já ouviu a perfeita oração? Você já fez a perfeita oração? E eu queria falar com você um pouquinho sobre isso, sobre essa perfeita oração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos, né? O Salmos, ele é considerado como um livro poético, né? Onde as mais belas orações são feitas, são narradas ali por meio de Davi e alguns outros autores. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Salmo 139 e nós vamos ler os versos 23 e 24 do Salmo 139. E esses versos dizem assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Uma oração bem característica, uma oração bem singular de Davi, né, num momento onde Davi estava pedindo ao Senhor para ser esquadrinhado pelo Senhor, para ser atravessado pelos olhos do Senhor. E o que a gente pode falar aqui? Gente, será que é possível uma oração perfeita? Será que é possível chegar a esse lugar de uma perfeita oração, tendo em vista que Paulo, mais lá na frente, em Romanos, ele diz que nós não sabemos orar? Tiago também afirma na sua carta, dizendo que nós não recebemos, pedimos e não recebemos, porque pedimos
errado. Pedimos para satisfação pessoal. Será que é possível ter essa perfeita oração? Se é, o que seria essa perfeita oração ou essa oração perfeita? Bem, muitos acreditam que uma perfeita oração tem a ver com a estrutura do que se fala no momento da oração. A estrutura textual, né? As palavras de alta complexidade que são utilizadas, né? A impostação de voz. Quantas vezes você não se sentiu intimidado quando alguém, mediante um grupo, seja ele de qual tamanho for, te pediu para orar e você não quis orar porque você entendeu que ou acreditava que você não sabia orar? Isso já aconteceu com você? Porque isso já aconteceu comigo, sabe? Eu lembro, assim, tem um episódio que é muito claro, ele é muito vivo na minha mente, assim, no início da minha caminhada com Deus, no início da minha conversão, e eu não consegui orar, eu realmente travei porque eu me sentia assim, que eu não tinha possibilidade, eu não sabia como fazer, eu acreditava não saber orar, né? E se não fosse para entregar, para fazer algo assim, que as pessoas gostassem, olha como é que eu tava preocupada com as pessoas entenderem, gostarem, não, meu Deus, né? Então, não tinha possibilidade disso acontecer. Então, existem aqueles que acreditam nisso, existem aqueles que acreditam que a perfeita oração está no seu resultado, né? Pois carregam consigo a mentalidade de que receberá a resposta que o seu coração almeja. Existem esse grupo, ou existe esse grupo de pessoas. Nada disso, gente, nada disso demonstra uma perfeita oração. Não tem a ver com a sua impostação de voz, não tem a ver com a estrutura do texto que é falado, não tem a ver com a complexidade das palavras que são utilizadas, não tem a ver com o fato de ficar arrepiado ou não, sabe, de movimentar a emoção de quem está ao redor, ou até mesmo a sua emoção. Não tem a ver. Isso não define a perfeita oração. Vamos ver se é possível ter uma perfeita oração, se isso eu estou sendo talvez assim utópica nisso, que eu estou sendo sonhadora nisso, né? Gente, uma perfeita oração, o próprio Jesus nos ensina um pouquinho sobre isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Depois você pode dar uma lidinha lá, Mateus 6. Esse mesmo texto ele se repete lá em Lucas 11, falando sobre esse episódio de oração. O que acontece nesse episódio, né? Os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus começa a sua narrativa. Interessante, gente, é que eles eram judeus. E um bom judeu, ele ora pelo menos 3 vezes ao dia. Por que aqueles discípulos que eram judeus estavam pedindo ao mestre para que os ensinasse a orar, tendo em vista que o povo judeu sempre carregou uma história linda de oração? Por que será? Porque, gente, fica muito claro no texto que em Jesus a oração ela ganha um novo sentido. Em Jesus, sabe, tudo muda, a nossa estrutura muda. Nós podemos ser reconectados ao Pai. Por isso que naquele texto que eu citei um pouquinho aqui no início sobre Romanos, quando Paulo diz que nós não sabemos orar, mas completa o texto falando, mas o Espírito intercede por nós, é exatamente isso. E em Jesus, a oração, ela ganha um novo sentido, sabe? Eles vão pedindo a Jesus e duas coisas nós precisamos notar para que a gente possa chegar nesse lugar de perfeita oração. É que primeiro, Jesus dá uma orientação. Ele orienta aos discípulos a tomarem cuidado de não serem como os hipócritas.
Os hipócritas tinha a ver a conotação com os atores de teatro, né? Não façam uma oração hipócrita. Os hipócritas, o próprio Cristo, ele fala isso, que eles oravam nas esquinas a fim de serem vistos, de serem notados. Ele refuta de forma imperativa, né, de uma forma única, incisiva, que eles não deveriam ser como esses. Ele até fala, porque esses hipócritas eles até falavam bem, né? Eles eram muito cultos, usavam assim, de forma bonita as palavras, impressionava o ouvido dos ouvintes, né? Mas eles faziam isso para mostrar àquela sociedade naquela época que eles tinham intimidade com o Deus de Israel e assim tentar alcançar autoridade diante do povo. Esse era o motivo, né? E interessante que Jesus fala assim, olha, esses que os hipócritas que oram pelas esquinas a fim de serem vistos, de serem notados, eles já receberam a recompensa dele. Por quê? Porque aqueles homens, eles não oravam a Deus, eles oravam ao homem. Se você vai receber resposta, resultado, a quem você ora. E aqueles homens, aquele grupo, eles oravam a homens. Então a recompensa eles já receberam. Que era, sabe o quê? Visibilidade, notoriedade. Só tem um resultado só tem uma resposta da oração que pode ser atendida. Ou você vai ser atendida pelo homem, ou você vai ser atendida por Deus. E sabe, a recompensa eles haviam recebido. Eles não seriam atendidos pelo Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e fixar na nossa mente é que nós não devemos orar baseado em atrair os olhares humanos, atrair a aprovação do homem, ou mesmo atrair, sabe, as nossas demandas, os nossos desejos pessoais. Não. Nossa oração não pode ser dessa forma. Em seguida, Jesus, a fazer essa repreensão, ele fala um pouquinho sobre as vãs repetições, né, que não é por muito falar, mas ele traz um modelo de oração, que eu e você conhecemos muito bem, a oração do Pai Nosso. Você conhece essa oração? Muito provável que você já tenha feito essa oração. E essa oração, ela não é um modelo ou uma estrutura para ser em vãs repetições, que é o que Jesus fala um pouco antes, mas ela tem a ver com o modelo de estrutura. A oração do Pai Nosso, gente, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela atende 3 pedidos da oração do Pai Nosso. Ela fala sobre santificação, ela fala reino, ou seja, governo, e ela fala sobre vontade. Ela atende ao pedido da santificação, ao governo de Deus e ao pedido da vontade de Deus estabelecida sobre a nossa vida. Entende? A primeira parte. A segunda parte dessa oração, ela também atende 3 pedidos. Ela atende o pedido do pão, do perdão e da proteção. Vou repetir. A primeira parte dessa oração do Pai Nosso, ela atende 3 pedidos: santificação, reino, governo e vontade absoluta de Deus. A segunda parte, ela atende outros 3 pedidos: pão, perdão e proteção. Então, Jesus está mostrando para nós ali um modelo ou uma construção de uma oração perfeita, uma oração que vai ao encontro do coração de Deus, né? Em seguida a essa oração, né, ele não só dá essa orientação, mas traz essa estrutura de oração. Nós podemos perceber, gente, que a resposta da nossa oração, ela está atrelada ao coração do adorador, ao posicionamento do adorador, daquele que é filho amado, sabe? Algumas pessoas acreditam realmente que uma oração boa é aquela que nos traz a resposta que desejamos. Sabe, eu acho que nós precisamos entender muito bem uma coisa, gente. Uma coisa é o que desejamos, outra coisa é o que precisamos.
E várias vezes confundimos as coisas, somos enganados pela nossa mente, pelo nosso coração. A palavra de Deus diz isso, né? Que o coração do homem é enganoso. Às vezes achamos que necessitamos de algo, mas na verdade só desejamos algo. E o Espírito do Senhor, que tudo conhece, que tudo sonda, que tudo vê, que tudo sabe, ele sabe exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa, sabe? Frequentemente somos enganados por isso. Então a gente precisa entender aqui algumas coisas que nós falamos aqui, que a oração não tem a ver com a sua estrutura, a perfeita oração, que a oração não tem a ver com a sua estrutura, não tem a ver com as palavras que usamos, não tem a ver com a impostação da voz, não tem a ver com ficar arrepiado, também não tem a ver se ela é respondida de acordo com o desejo, o clamor do meu coração, da minha vontade, mas essa resposta de oração, essa oração perfeita, ela tem a ver com o coração do adorador, com aquele que é em relação com aquele que é digno de ser adorado, ou seja, o relacionamento do filho com o pai, o relacionamento com o adorador e o adorado. Essa é a perfeita oração. É quando o nosso coração, sabe, é quando dos nossos lábios saem palavras, sabe, que vão ao encontro e não de encontro, vão ao encontro do coração do Pai. Tem a ver com aquela oração que nosso coração deseja, o que está no coração dele. A resposta da nossa oração está sujeita ao alinhamento do nosso coração. Quando as vontades, elas se juntam para cumprimento de um propósito e não estão somente sujeitas às nossas emoções. Por isso que Jesus fala, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. E agora, nesse momento aqui, juntamente com você, eu queria que nós fizéssemos um checklist. Nós podemos fazer um checklist? Sabe, esse checklist tem a ver com que você possa encontrar dentro de você que seja necessário ser identificado e, sendo identificado, ressignificado para que você possa ajustar a sua vida de oração. 3 características importantes encontradas num coração de um adorador, no momento da oração ou na sua vida de oração. Rapidamente eu vou falar sobre essas 3 características. Primeira característica, uma oração que é liberada de uma forma perfeita, de uma forma que atinge o coração do Pai. Ela tem a ver com o gerar de um coração justo. Ela é feita por um coração justo. A palavra de Deus em Romanos, lá no capítulo 4, ela diz assim: o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Não foi pelo legalismo, não foi por aquilo que é meritório, não foi. É isso que a palavra está dizendo. De que ele recebeu a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mediante a justiça que vem da fé. E o início diz, Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Bem, o que nos torna justo, o que faz de nós homens e mulheres justos, não tem a ver com o nosso padrão moral, não tem a ver com a nossa habilidade, né, de fazermos bons julgamentos de valores. Não é isso. Às vezes a gente olha alguém que faz que nós achamos fazer um bom julgamento de valor, que tem um padrão e fala assim, ali é um homem justo. Não, a justiça não está nisso, a nossa justiça não está nisso. A nossa justiça não tem, o que nos torna justo não é a possibilidade de não errarmos. Não é isso. Porque vamos errar, vamos pecar. O que nos torna justo
é a fé que depositamos no nosso Deus. Porque o padrão de justiça de Deus é muito diferente de nós. O texto de Mateus diz isso, que a nossa justiça a justiça de Deus excede, a nossa justiça tem que ser muito maior que isso. A nossa justiça tem a ver com confiarmos em Deus. Abraão foi considerado justo mediante a fé que ele aplicava, que ele colocava nesse Deus no qual ele não tinha visto. Ele não tinha um papel, gente. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos dá norte. Abraão só ouviu uma voz num tempo tão ermo, E ele ouviu uma voz, ele entendeu essa voz e ele decidiu obedecer, confiar nessa voz. E isso foi imputado a Abraão como justiça. Abraão errou muitas vezes, várias vezes, não cabe aqui nós destrincharmos isso, mas isso não tirou dele a característica de um homem justo, porque era um homem que se movimentava por fé e não por vista. Sabe, o que pode fazer de nós essa pessoa justa é a fé que depositamos no nosso Deus. O que nos torna justo é confiar na ação de Deus sobre a humanidade de forma irrestrita. Sabe o que isso quer dizer de forma irrestrita? É que independente do tempo que vai levar a resposta da nossa oração, a gente tem a confiança de que ela vai acontecer. Abraão esperou muitos anos, do dia que ele recebeu a promessa até o cumprimento da promessa. Abraão esperou muitos anos. E não só isso, a gente está falando do que ele esperou, quando ele recebeu a promessa, mas para quantos anos atrás, que não passa muito no relato, Abraão não sonhava em ter o filho. Ele sonhava. Deus deu a promessa. E até o cumprimento, Abraão esperou. Isso é crer, é esperar, é confiar de forma irrestrita. Independentemente também se a maneira como vai acontecer, Se vai acontecer da forma que nós queremos. Bem, Abraão, mas como que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha esposa também, já passou a fase, a idade dos costumes das mulheres. Como? Crer somente. Os meios pertencem ao Senhor. A sua parte, a sua tarefa é confiar. Deixa que o como Ele faz. Aquilo que é impossível diante dos homens é possível diante de um Deus poderoso. E independente também de agradar ou não as minhas ideias, os meus padrões de justiça. Não é verdade? Bem, poxa, Deus, eu queria um filho, Deus me deu um filho, agora Deus manda eu entregar, sacrificar o meu filho? Que justiça é essa? Que Deus justo é esse? Me dá um filho, bota o gostinho na minha boca e tira. Você já pensou assim? Mas a resposta de Deus não está agradando o meu coração, não me parece justa, não parece justa diante dos meus olhos. Pois bem, a resposta de Abraão foi confiança. Quando ele está chegando perto do monte para sacrificar Isaac, ele diz para o moço dele, para o servo dele, Eliezer, fala, olha, fique aqui, porque agora sou eu e o menino. Nós iremos e após adorar, retornaremos. E Isaac ainda pergunta para ele um pouco mais à frente, pai, eu vejo aqui a lenha, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, mas onde está o cordeiro? Deus proverá. Coração justo é aquele que confia em Deus de forma irrestrita. O coração justo, gerar um coração justo significa dizer que nada nem ninguém pode abalar a confiança que eu tenho em Deus. Se aproxime de Deus com um coração justo, um coração daquele que decidiu, que escolheu a melhor parte, que é confiar no Deus que te fez e sabe de todas as coisas. Ele conhece o teu futuro. Ele conhece o nosso futuro. Segunda coisa, bem, ele revela também um coração quebrantado e humilde. Ele gera um coração justo, ok? Ele revela também um coração quebrantado e humilde. A palavra de Deus em 2 Crônicas diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é conhecido como pertencente a mim, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Que lugar é esse? Lugar de quebrantamento. Lugar de humilhação diante do soberano. Diante de um Deus poderoso, não só poderoso, mas amoroso, bondoso, generoso. Sabe? A oração perfeita, ela revela um coração quebrantado e humilde. Quem entende que se humilhar diante de Deus, submeter-se à tua vontade de forma irrestrita e reconhecer as suas falhas, ele está trilhando um caminho, na verdade, de exaltação. Gente, no reino de Deus, os valores são diferentes. No reino de Deus, o caminho a seguir é diferente. No reino de Deus, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Não é vergonhoso, não é vergonhoso. Não creia nesse engano da sua mente, dessa mentira do inferno sobre a sua vida, que você não tem que se humilhar e submeter à vontade do soberano. Você precisa disso. É questão de sobrevivência. É sobrevivência. Não tenha medo de se humilhar diante de um Deus que te trata com tanto amor e bondade. Vá na contramão daquilo que a tua mente diz para você. Se humilhe. Se humilhe, você será exaltada diante desse Deus poderoso. E por último, para nós encerrarmos, gente, né? Então, 3 características: gerar um coração justo, revelar um coração quebrantado e humilde, e por último, a oração perfeita, ela revela o Cristo Salvador. Romanos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa na salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, a nossa dependência em Deus alcança resultados que não podem ser reproduzidos pelo esforço do nosso braço. Eu vou repetir. A nossa dependência em Deus alcança resultados que não podem ser produzidos pelo esforço do nosso braço. Isso quer dizer que a nossa dependência em Deus revela Jesus para aqueles que estão perdidos. Ele revela o propósito do coração de Jesus à humanidade. Eu e você existimos para isso. 2 ações Deus espera de nós. Deus nos criou para ela, para adorar o nome dele e para revelar o amor dele, para revelar a essência de Jesus. A perfeita oração é aquela que agrada ao coração do Pai. É aquela que nós não desejamos nada além do que está no coração dele. E se desejamos, ele nos dá essa resposta e realinha o nosso coração se aquilo for nos fazer mal. Porque ele é um pai zeloso, que ele cuida do filho. E ele não quer que o filho se machuque. Ele não quer o filho longe, porque a palavra diz que ele arde em ciúmes por nós. Sabe? Faça o seu checklist. Como está o seu checklist? Você tem gerado em você um coração justo, um coração confiante em Deus, inabalável. Você tem revelado um coração quebrantado e humilde diante desse Deus. Você tem revelado Cristo, o Salvador, para aqueles que estão ao seu redor. Você tem dado testemunho. A dependência de Deus gera isso.
Se o seu checklist está ok, parabéns. Você tem exercitado a perfeita oração, porque está exatamente alinhado ao coração do Pai. Se não, se tem algumas coisas que precisam ser refeitas ali, ressignificadas, eu convido você a orar comigo. Porque esse checklist, gente, ele não é feito uma única vez. Isso é importante dizer. Esse checklist é diário, todos os dias. Seria muito fácil, ele seria feito somente uma vez se nós não tivéssemos um adversário batalhando contra nós. Mas nós temos um adversário e temos uma natureza decaída. Então, por isso, todos os dias, Senhor, eu estou confiando hoje, eu estou me quebrantando hoje, eu estou revelando o seu amor hoje, todos os dias. E eu convido você a orar comigo nessa hora, para que nós possamos fazer essa perfeita oração que traz alegria ao céu, que faz o céu aplaudir e festejar, porque ela está totalmente alinhada à vontade de Deus. Podemos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que a nossa vida, nossa conduta nesse lugar santifique o teu nome. Nós queremos declarar que nós desejamos sermos governados pelo teu Espírito, Senhor, que o teu reino esteja sobre nós. Nós queremos implorar, Deus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que ela esteja sobre nós, que seja o desejo do nosso coração, fazer somente a vontade do Senhor. Por favor, nós queremos pedir, ó Deus, implorar ao Senhor que o nosso coração, ele seja deleitado no Senhor. A tua palavra em Salmo diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo. Senhor, que o nosso prazer seja para Ti, que o nosso prazer seja em Ti. Sabe, que não seja arrancado de nós, que os prazeres desse mundo, que a vontade desse mundo não retire de nós o desejo e o prazer de estar na Tua presença e viver de acordo com a Tua vontade. Por favor, nos amarre ao Senhor, nos reconecte todos os dias ao Senhor. E assim, dependendo do Senhor, totalmente confiante em quem o Senhor é, nós possamos revelar o Filho, porque por meio do Filho, pessoas serão reconectadas, a humanidade perdida será reconciliada ao Senhor, e isso é o propósito da nossa existência. Por favor, eu quero implorar que o Senhor invada a mente e coração nessa hora, de cada irmão e irmã minha conectada. Sabe, que o coração deles se encha, que o Espírito Santo que habita neles possa interceder por eles, ensiná-los a serem conduzidos a um lugar de exaltação diante do Senhor. Um lugar, sabe, de um coração quebrantado diante do Senhor, um lugar de santificação diante do Senhor, um lugar, ó Deus, que vai agradar o seu coração. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós estamos totalmente disponíveis para o movimento do Teu Espírito em nós. Que o Senhor todos os dias nos ensine a fazer a oração perfeita, aquela que vai realmente arrancar o sorriso dos lábios do Senhor. Muito obrigada por essa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra seja viva, real, produtiva e colocada em prática por cada um de nós. Deus abençoe. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil,
A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Yes! Não temos ouro, mas o que trazemos nós repartimos. E você vai ver Deus salvando pessoas que amanhã serão libertadores de uma nação. Você só encontra salvação se você entregar o seu coração. Não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, mas para os seus problemas o tamanho do seu Deus.
você fique por dentro dos nossos anúncios agora, dos nossos informativos. Eu quero lembrar você, não somente jovens, né, mas aqueles que têm espírito jovem, que se sentem jovens. Sábado nós teremos o nosso Move Jovens, que é a nossa celebração, o nosso culto para jovens, sabe? Então, assim, isso não tem a ver com rede, é para todas as redes. Se você é jovem, se você tem espírito jovem, esteja conosco neste sábado, às 20 horas, para celebrar o Senhor, para fazer uma grande festa de louvor e adoração. E domingo é o dia da ceia, é o dia da comunhão, é o dia de colocarmos em prática uma ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, celebrarmos a ceia enquanto corpo de Cristo juntos aqui, lembrando o sacrifício de Jesus. Nós teremos as nossas celebrações às 10 da manhã e às 19h30, nós aguardamos vocês aqui, sabe? Venha celebrar conosco, venha ser igreja junto conosco. Deus abençoe.